Os olhos, curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Deus bendito, de misericórdia e graça, prostrados estamos, Senhor, e carecemos da Tua palavra sendo explicada com clareza, com fidelidade. Portanto, Senhor, eu imploro que o Senhor livre meus lábios do erro e livra-nos, Senhor, de ouvir de mau grado, pois a Tua palavra afirma que aquele que ouve de mau grado não é transformado, não é perdoado, Senhor. Portanto, pedimos, Senhor, desperta o nosso coração mediante a exposição clara das Escrituras, a vivermos para a Tua glória. Nas palavras do apóstolo Paulo, a vivermos uma vida digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Esteja conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Irmão, abra sua Bíblia no Salmo 23. Como todo mundo já conhece, eu posso fechar a Bíblia e voltar para casa, né? Eu queria que a gente refletisse essa manhã nesse salmo, conhecido de todos nós, mas muito poderoso. Falava para o Gleine essa madrugada o como eu fui edificado estudando esse salmo pelo Dr. Tramp Longman. Para quem gosta de salmos, se você lê em inglês, é a melhor sugestão que eu posso te dar. Eu não leio, uso o tradutor, me resolvo. Salmo 23, versículo 1, ou as primeiras palavras do poema dizem assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungido a minha cabeça com óleo, e fazes transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, esse salmo é muito utilizado para consolar aqueles que estão passando pelo leito de morte. Se você olhar comigo para o versículo número 4, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque eu vou ofertar uma interpretação diferente das que vocês estão acostumados a ouvir. Não porque eu quero ser diferentão, é porque eu acho que faz mais sentido a interpretação que eu vou sugerir. Então eu gostaria que você olhasse com calma. Eu não consigo disputar com as fofuras dos bebês. Não tem como. Olha para mim e olha para a criança do jardim. Não tem como. Tá entendendo? Então, agradeço a bênção da gente ter criança. Se concentre em mim. Esqueçam a Ana Lu. Esqueçam as criancinhas, ok? Olhe só para mim. Carol, fica tranquila. Olhe para o versículo 4. Eu quero afirmar que provavelmente a tradução desse salmo seria um pouco distinta do que você está acostumado a ouvir. Número 1, eu quero dizer para todos que estão aqui que esse não é um salmo apenas de morte iminente, esse é um salmo da onde a dor e a dificuldade da vida debaixo do sol, a vida difícil, a vida diante da maldade nos aparece. Olhe para o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Eu gostaria que essa palavra fosse traduzida como um vale de escuridão total. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Olha, embora a maior parte das vezes
vale da sombra da morte seja usado para consolar aqueles que estão passando pelo luto, ou por aqueles que estão com a morte diante dos olhos, ou por aqueles que encontraram um câncer pela vida, ou uma doença incurável, autoimune, ou coisa do tipo. Esse é o salmo mais recorrido da Bíblia. Provavelmente esse é o salmo que está aberto lá no seu carro, com as páginas amarelas. Esse é o salmo que você já conhece, né? 91, alguns 90, 40, 42 outros. Mas provavelmente esse é o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu queria ofertar para você hoje que provavelmente o contexto desse salmo, se foi Davi que escreveu, Davi está passando por um momento aonde o perigo e a maldade é iminente. Davi está com a aflição e a angústia da morte diante dos seus olhos, mas eu gostaria que você olhasse isso para a dor e o sofrimento da sua vida. Eu não sei qual é a dor e o sofrimento da sua vida, mas eu sei que esse salmo fala que reis passam dores. Esse salmo fala que a morte e a vida dura debaixo do sol pode bater na porta de qualquer um de nós, como bateu na porta do fiel Ezequias. Ezequias, amigo do profeta Isaías, teve reis como Senaqueribe querendo destruí-lo. O Salmo 73 nos diz que Asaf contemplou a prosperidade do ímpio e temeu, ele considerou inútil conservar puro o seu coração. Eu gostaria que os irmãos e as crianças aqui presentes, e os adolescentes também, olhassem para esse salmo e olhassem para a dor da sua existência e falassem: esse salmo é para mim. Por que esse salmo é para você e para mim? Porque esse salmo nos incentiva a olhar para o momento mais difícil de nossas vidas, ou melhor, para o momento que estamos passando e dizermos abertamente para o Senhor: Tu és o meu pastor. Eu não vim aqui falar de um Deus abstrato, de um Deus que está longe, de um Deus hiperbólico, de um Deus que está muito alto e, portanto, muito distante de todos nós. Contudo, eu vim falar aqui do Deus de Agar, de um Deus que vê lágrimas. O meu apelo nessa manhã é que todos nós possamos olhar para esse salmo e enxergarmos um pouco da nossa dor e aflição e dos nossos problemas diários e dizermos com vigor: se eu tiver o Senhor, não terei falta de nada. Porque essa é uma afirmação que ricos e pobres podem afirmar. Essa não é uma afirmação aonde só ricos podem dizer ou só pobres podem dizer. Essa é uma afirmação cujo apóstolo Paulo nos lembra na última carta de Filipenses. Eu aprendi o segredo de ter muito e ter nada, de ter fartura e passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O segredo desse salmo não é 10 passos, 12 passos, 5 passos para resolver sua vida, para conquistar o seu carro, para conquistar o seu relacionamento, para resolver os seus problemas. O segredo desse salmo é porque ele nos ensina a sermos dependentes do Senhor, que é pastor. O segredo desse salmo é que se você pode pagar o hospital sírio-libanês, você precisa ainda confiar no Senhor. O segredo desse salmo é que se você é um bom pai, uma boa mãe, você precisa se lembrar de Salomão dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O segredo desse salmo é que ele aglomera um fato teológico pesadíssimo sobre nós. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor, independente da circunstância. Eu gostaria de ofertar para a gente essa manhã uma leitura responsiva de um salmo simples. E eu queria que você dobrasse a sua atenção e olhasse para o versículo de número 1. Davi, se foi ele quem escreveu, ou certamente se foi alguém que usou o seu salmo, começa com a palavra mais importante para Deus. Ele começa com a palavra Jeová ou Yahweh em hebraico. Essa palavra denota todo o poder, toda a sabedoria e toda a glória de Deus. Davi está escrevendo um poema, uma canção
que ele não fala de um Deus desconhecido. Davi não está falando de um Deus bem distante, ele está falando de um Deus que ele conhece em seu poder e sua glória, dos seus dias quando menino no campo. Ele está falando do Deus revelado nas Escrituras, e eu não posso deixar de notar que Davi, com essa palavra, nos convida a pensar: será que nós temos sofrido corretamente? Será que as nossas emoções e afeições estão no lugar correto? Será que nós temos derramado lágrimas da forma correta? Ou nós temos dado um valor equivocado para as nossas dores e sofrimentos? Meus irmãos, eu quero ofertar aqui que o conhecimento de Deus coloca os nossos sentimentos no lugar correto. O conhecimento do Santo coloca a nossa alma num lugar de segurança e paz, apesar de ser um vale de sombra e morte. Eu quero afirmar aqui com humildade e carinho: parte do nosso sofrimento exacerbado é porque permitimos que um vale de escuridão nos empurre para longe do conhecimento do Santo. Parte das nossas lágrimas despendidas, desnecessárias, parte do nosso sofrimento que acaba com a nossa alma, indiscriminado, irresponsável, é fruto de que a sombra da escuridão já nos fez esquecer quem é o Senhor das nossas vidas. E isso acontece com crentes antigos, crentes novos, adolescentes, mamães e papais, problemas conjugais. Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor, nas aulas de quarta-feira, quando ele estava ensinando sobre depressão, ansiedade, dor e sofrimento, é que o sofrimento recorrente escurece tanto os nossos olhos que a gente para de ver a bondade de Deus, que a gente para de olhar a graça de Deus se manifestando em nossas vidas diariamente. Mas Davi começa esse salmo dizendo o Senhor, e ele invoca um pronome pessoal forte: ele é meu pastor. Ele não é só o soberano que governa céus e terra, ele me pastoreia, ele me discipula. O Senhor, e eu gostaria que vocês pensassem na imagem do Antigo Oriente. Irmãos, a função do pastor era a função mais simples daquela época. Inclusive, se você puder lembrar comigo, e você esteve durante as pregações do irmão Gleiner, lá em Gênesis, e você leu os contextos, quando José chega no Egito, o que ele fala para a família dele? Digam ao faraó que vocês são pastores. Por quê? Os pastores eram tidos como quase nada, Zé Ninguém. O egípcio não queria ser pastor. O pastor não era tido como grande coisa. Embora alguns governantes queriam rogar para si o direito de governar. Mas aqui nesse salmo, Davi está dizendo: o grande eu sou, o grande Yahweh, o grande Yahvé, o Todo-Poderoso, é o meu pastor. Ele apacenta nas minhas necessidades. Ele cuida das minhas aflições. As minhas crises existenciais são vistas pelo pastor do universo. E Davi faz uma afirmação que os coaches e os teólogos da prosperidade amam deturpar. Leia comigo: o Senhor é meu pastor e de nada... Por um equívoco de tradução, muitas vezes traduziram essa palavra: nada me faltará, o que é diferente de nada terei falta. Por exemplo, a primeira ideia de tradução faz parecer com que Deus é um garçom, um Aladim, e tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Nada terei falta. Ou seja, se precisa de um carro novo, Deus vai me dar. Se eu preciso da cura em qualquer momento, Deus vai me dar. Se eu preciso de dinheiro para tal coisa, Deus vai me dar naquela hora. Se eu preciso resolver o meu casamento, Deus vai me dar. Se eu tenho um problema moral, Deus resolve na mesma hora. Se você ler esse texto equivocadamente, o que faz parecer é: Deus é o seu garçom. Você é o soberano de Deus e não Deus o seu soberano. Você é o Senhor de Deus e não Deus é o seu Senhor. É você quem manda e não Ele. É você quem dá provisão e não Ele.
Mas o que Davi está falando aqui é algo que ele vai explorar com metáforas e vai encher o nosso coração de júbilo. O que Davi está alegando aqui é: eu possuo o verdadeiro pastor. Se eu tenho o verdadeiro pastor, eu conquistei tudo. O ponto de Davi é: eu não preciso de mais coisas e objetos. Eu encontrei o pastor. A minha maior necessidade foi suprida. Mas Davi, ou melhor, Mateus, eu lembro bem dos próximos versos. E os próximos versos vai falar de pastos verdejantes, Mateus, de provisão abundante. Mas, Mateus, os próximos versos falarão de águas tranquilas. Deus nos conduz para uma situação financeira estável. Eu quero que você olhe esses versículos na visão de um pastor do Oriente. Preste muita atenção. O pastor do Oriente, lembre que você não está em Minas Gerais, tá? Bastante mato, Campos do Jordão, não é assim. Você não está lá naquele campo bem bonito, esverdeado, você está no deserto. No deserto, os pastos não são verdes, tipo Tinguá, onde o pessoal me leva para comer. Mato à vontade. Não é assim. O deserto tem pouco pasto. E mais do que isso, o deserto tem a ausência de água. O pastor precisa pegar uma ovelha e andar 4, 5 quilômetros em torno do aprisco para poder ter um pouco d'água. E mais do que isso, às vezes a fonte de água é tão longe que o pastor não consegue levar as ovelhas de volta. Ele tem que dormir no frio. Ele tem que ficar exposto ao calor de dia e o frio da noite. Não é fácil a condução das ovelhas. E mais do que isso, as ovelhas são medrosas. As ovelhas têm medo de quase tudo. Ovelha é um bichinho que mal sobrevive se não tiver um pastor. Não consegue comer. Para você ter ideia, se a água estiver muito turbulenta, ela não bebe água. Eu queria ter trago uma foto, eu não gosto muito de foto em sermão, mas eu ia trazer, acabei que eu não trouxe. De um pastor pegando uma garrafa PET e dando água na boca da ovelha, porque provavelmente a ovelha estava apavorada com a fonte de água. A imagem que nós temos aqui é a imagem de um cuidado extremo e excessivo com aquele que é totalmente dependente. A imagem que nós temos aqui é que Davi já alegou, Davi já afirmou: eu tenho o Senhor e o Senhor me basta. A imagem que nós temos aqui é de um rei que consegue confiar completamente na provisão que vem de Deus. Por isso eu quero te encorajar, adolescente, que está pensando em trabalhar, que está pensando na faculdade e o curso que vai fazer, que está pensando com quem vai casar. Você, jovem, que está noivo, ou que acabou de casar, você que está num problema matrimonial difícil, eu queria te chamar a falar abertamente como Davi. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor é o meu. Eu não sei a distância que eu vou andar no deserto. Eu não sei como vai ser para beber a água. Eu não sei como vai ser nos pastos que verdejam. Eu não sei como vai ser o meu descanso. Eu não sei como vai restaurar o meu vigor, mas eu tenho confiança no Senhor. Eu quero te chamar para confiar de olhos fechados, pois a fé é mais do que a aparência dos olhos. Olhe para o versículo 2. Davi afirma que esse pastor, como com uma ovelha, ele conduz Davi em meio à circunstância difícil que Davi está, como um pastor conduz a sua ovelha. E ele faz essa ovelha ir a pastos verdejantes. Ele faz essa ovelha ter provisão de vida. Ele conduz essa ovelha a águas tranquilas, porque ele sabe que a ovelha mal consegue beber água. Irmãos, nós estamos falando de um Deus tão gracioso e tão misericordioso, que Ele nos dá água na tranquilidade correta. Não é apenas que Ele nos dá a provisão, é que Ele nos dá a provisão de uma forma que nós conseguimos receber a provisão.
Não é simplesmente que Deus envia o caminhão de provisão. Ele envia o caminhão de provisão e alguém para te ajudar a colocar dentro de casa. Não é apenas que Ele só quer matar as suas orações, falar, nossa, o fulano de tal está me perturbando muito em oração, eu vou dar o que ele quer para ele me deixar em paz. Não, não, não. Ele ouve sua oração. Como diz no Salmo, Ele escuta o nosso grito de socorro, se inclina para a gente, nos tira de um poço de destruição e nos coloca sobre um lugar seguro. Esse é um Deus que acompanha o processo da nossa restauração. Esse é um Deus que acompanha o processo da nossa provisão. Esse é o Deus que acompanha o processo onde a nossa dor, necessidade, tribulação e aflição são atendidas. Esse é o Deus pastor. E a pergunta que deve nascer é, por que um Deus tão misericordioso a esse ponto? O Gustavo poderia se perguntar nessa manhã, por que um amor tão furioso quanto a mim? E eu acredito que a parte B do versículo 3 fale um pouco sobre isso. 3:1, Ele me restaura o vigor. Ele sabe que eu sou cansado. E por que tamanha misericórdia? Ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu... E aqui eu queria muito temor. Eu não quero parecer aqui um teólogo da prosperidade. E eu não quero ser irresponsável com vocês. Tudo isso que Deus está fazendo por nós, tudo isso que Ele já fez por nós, e tudo que Ele fará pelas nossas vidas, é por amor ao seu nome. Irmãos, uma das maiores verdades do cristianismo é aquela que a W. Tozer um dia afirmou: Deus basta em si mesmo, transbordando em amor, decidiu nos amar. Perceba o seguinte: a sua dor e a sua aflição, o grito de socorro que é atendido, ele não é atendido porque você é legal, porque você é bom, ou simplesmente porque ele dói muito. Não é esse o ponto. O ponto é a minha dor, a minha aflição, a minha angústia, o vale da sombra da morte. É um lugar onde eu encontro apacentamento, porque Deus ama a si mesmo. Se Ele ama a si mesmo e se Ele é totalmente misericordioso, essa misericórdia transborda sobre mim. A segurança da misericórdia que chega às nossas casas não é porque nós damos o dízimo. Preste atenção em mim. Adolescentes e jovens, casados, a restauração do seu casamento não é por causa do seu voto. O pão que chegou à sua casa mais uma manhã não é por causa da sua oferta. Não é por causa da sua fidelidade vindo à igreja. Jovem, o seu casamento não será uma bênção só porque você se guardou em pureza. Você não será promovido no trabalho só porque você é bom tecnicamente. Você não encontra solução para tudo por causa dos seus méritos, mas é porque Deus se ama e por se amar tão poderosamente, esse amor transborda sobre nós. É por amor ao seu nome sobre nós. Toda bondade, toda misericórdia, toda graça extravagante que vem sobre nós é fruto do amor e do caráter de Deus que é misericordioso. Se hoje nós acordamos com saúde, se hoje podemos comer o pão e beber o café, foi porque Deus nos amou por causa do seu. Não se ensoberbeça. Não ache que você conquistará a faculdade por causa das suas forças. Que você terá um casamento glorioso por causa das suas forças. Na verdade, nada disso define o quanto Deus te ama. Preste atenção em mim. Eu sei que muitos de vocês ficam em crise, porque não encontraram o curso que vocês gostariam de fazer, porque o relacionamento não está como deveria, porque você não encontrou alguém para casar, ou porque o seu casamento não vai tão bem. Na verdade, seu casamento está perto de acabar. Ou porque a sua vida financeira está muito enrolada. Nada disso diz se você é aprovado ou não por Deus. O que diz se você é aprovado ou não por Deus
é se você encontra amor na correção e no cuidado de Deus. E eu quero argumentar sobre isso nos próximos versículos. Olhe para o versículo 4 e 5. Davi não encontra satisfação em Deus só por causa do pasto verdejante e da água tranquila. Na verdade, Davi encontra satisfação em Deus mesmo em meio à dor e à tribulação. Versículo 4, mesmo quando, ou ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ainda que eu ande pela escuridão e a dor da vida tente me cegar, os perigos do mundo, a maldade do diabo. Davi está seguro por causa do seu pastor, do seu Deus. Eu não temerei perigo algum. Irmãos, Davi não está negando que a vida com Deus é uma vida sem perigo, é uma vida sem vales, é uma vida sem aflição. Na verdade, Davi está convicto que ele passará por perigos e aflições. A minha pergunta é: por que nós amamos um evangelho aonde não tem deserto? Deixa eu falar uma coisa, você não terá outra chance de amar a Deus debaixo do sofrimento. Preste atenção, você vai poder louvar a Deus, você vai poder ver a Deus face a face, na pessoa de Jesus, você vai poder louvar com os anjos, se tiver coral junto com a gente, você vai poder fazer maravilhas, não vai ter pecado. Agora, a Bíblia afirma que não haverá mais dor e não haverá mais lágrimas. Sabe o que isso significa? Só tem como você adorar a Deus e servir a Deus com lágrimas aqui. Não tem outro lugar onde as nossas lágrimas podem ser oferta de amor. Não tem outro lugar onde a nossa dor pode ser depositada diante de Deus e falar: Senhor, eu estou contigo, embora o mundo esteja desmoronando, Senhor. Eu estou sobre um vale de trevas e morte, Senhor. Olha a situação que se encontra a minha família, Senhor. Mas eu confio no Senhor. Davi afirma: eu não temerei perigo algum. E Davi não teme perigo algum porque ele tem exércitos. Davi não teme perigo algum, pois ele diz: tu estás... A gente abandonou a doutrina da comunhão com o Espírito Santo, porque se tornou coisa de pentecostal. A gente tem vergonha de coisa que pentecostal faz. Eles são muito exagerados, Mateus. Choram o tempo todo. Culto é uma bagunça. E não sei quem tem a vida assim, assado. Deixa eu te falar. Como eu conversava com um amigo esses dias. A verdade é verdade, mesmo se ninguém a disser. O certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado e dando certo. O certo é o certo, meus irmãos. A verdade é a verdade. E o que nós encontramos nas palavras desse salmo é um homem que encontra descanso, satisfação no seu relacionamento com Deus. É sério que a gente vai abandonar uma vida íntima com o Espírito Santo e com a sua glória, porque isso é coisa de pentecostal? Leia Anselmo de Cantuário. Leia os grandes pais apostólicos. Você verá. Leia João Calvino. João Calvino escreveu muito mais sobre oração e o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Era um homem que amava o poder do Espírito Santo e a oração. Nós somos fracos porque nós somos orgulhosos. E somos orgulhosos porque não oramos, porque a oração quebra o orgulho do nosso coração. O fato de orarmos tão pouco é porque confiamos muito no poder que temos. Porque se confiássemos mais no Senhor, os nossos joelhos estariam mais calejados. Davi é um homem que não confia nos seus exércitos. Embora ele possa dizer: eu lutei com o urso e com o leão e salvei o rebanho. Ele vai dizer: eu confio no Senhor e não no poder de luta e não nos exércitos. A igreja precisa voltar a confiar no poder do Espírito Santo. As orações de quarta têm que ser com mais temor.
E eu não estou falando de tom de voz, eu estou falando de dobrar de coração, eu estou falando de entrega diante do trono de graça. É sério que vamos abandonar toda a doutrina da graça do Espírito Santo, porque pentecostal dança em culto? É sério que vamos abandonar a comunhão com o doce Espírito Santo, porque aquele ou a outra faz absurdos? Não! O que é santo, o que é verdade. Precisamos caminhar no temor e dependência do Cristo, por meio do seu Espírito. Precisamos voltar a orar como Pedro. Senhor, considera as ameaças que a igreja sofre, estende a tua mão para fazer sinais, unja-nos com poder para pregar a tua palavra. Precisamos de poder na pregação, Senhor Deus. Nós precisamos voltar para um culto de temor, um culto aonde os nossos corações estão sedentos. E ai, se o pregador não falar do Espírito Santo, do Senhor Jesus e do Deus Pai. Ai do pregador se não nos falar da graça do Evangelho. A afirmação de Davi é: tu estás comigo. Seguros na presença. Lembro quando meu pai me ensinava a orar os salmos de joelhos ainda pequeno. Aqueles versos nunca saíram da minha cabeça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do... O que vai acontecer? Parte, não toda, mas parte de não descansarmos é porque não estamos debaixo da sombra do Onipotente. Não estamos desejando tão somente a presença do Rei. Diante do vale da sombra da morte, a nossa segurança é que o Espírito Santo é nosso amigo. É que o Filho morreu por nós. É que o Pai nos amou de tal maneira. Mateus, e como é que acontece o cuidado de Deus? Parte C do versículo 4. A tua vara e o teu cajado... Davi tem consciência que Deus disciplina quem ama. Irmãos, sabe uma das coisas que me atormentam nos salmos? Quando o salmista diz: bom para mim foi ter sido castigado pelo Senhor. Bom para mim foi ter sido castigado. Precisamos amar a disciplina. Se ele nos deixar de qualquer jeito, terminaremos idólatras, longe da graça, da misericórdia e da bondade. 5 minutos longe da presença santa do Espírito, da pregação do Evangelho, da comunhão dos santos, é o suficiente para devastar a nossa vida. A segurança de Davi está: o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam. Eu tenho segurança nos métodos do Senhor. Cinco. E eu quero ler esse versículo com um pouco mais de tranquilidade. Eu sei que você já ouviu aquele louvor: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia, vai olhar e ver Jesus. E aí a pessoa lê esse versículo, olha para o versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus... Aí o pessoal fala: pronto, Mateus, está aí, tu não queria a base bíblica para o louvor? O salmista está clamando, uma mesa na frente dos inimigos. Vamos ler a outra parte do texto. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A gente não pode se perder da parábola da ovelha e do pastor. O texto está falando de uma ovelha e de um pastor. A ovelha, muitos parasitas pousavam sobre a ovelha. E provavelmente o ato de ungir era para proteger os parasitas de entrar no ouvido e causar outras coisas na ovelha. Se os intérpretes estiverem corretos disso,
O que Davi está pedindo aqui é, lembra que ele falou de um vale de sombra e morte? Os inimigos estariam causando esse vale de sombra e morte. E Davi não está pedindo, embora ele já tenha pedido outrora, destrói os meus inimigos. O que Davi está pedindo é, diante do problema da morte, fique do meu lado. Olha o salmo com cautela. Prepares um banquete para mim. Davi está pedindo, diante de um vale de sombra da morte, permita eu estar em tua presença. Me alimente no seu banquete real. E esse banquete real é à vista dos seus problemas, dos seus inimigos. Mas Davi vai pedir, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. Eu estou persuadido que provavelmente o que Davi está dizendo é, protege-me dos parasitas, que eu não fique focado nos problemas. Como uma ovelha precisa ser protegida dos parasitas, eu preciso ser protegido da realidade do mal e dos meus inimigos, Senhor. E a minha proteção é estar em tua presença, é a tua unção, é o que o Senhor faz em meu favor. O que Davi está pedindo aqui não é um triunfo para humilhar as pessoas. E o próximo versículo vai deixar isso claro. Ele está pedindo provisão transbordante, ele está pedindo para cheirar bem diante do rei. E aí Davi fala as palavras mais bonitas desse salmo para mim. Versículo 6. Percebe? Davi não titubia. Davi afirma, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Pode riscar na sua Bíblia. Esse verbo acompanhar, irmãos, nós estamos falando de uma parábola do pastor, correto? O pastor e a ovelha, certo ou errado? Ok. Esse verbo acompanhar poderia ser traduzido perseguir. E o pastor no Oriente Médio, ele sempre tinha um cão. Quem ajudava o pastor a perseguir o rebanho quando fugia, era o cão. Olhe o que Davi está dizendo para a gente essa manhã. Eu estou convicto que a bondade, a fidelidade, a aliança que ele fez comigo, me perseguirão todos os dias da minha vida, como um cão persegue a sua ovelha. Irmãos, preste atenção nisso. Dr. Tremp Longman nos faz lembrar que Deus persegue os seus eleitos com amor voraz. Deus persegue o Joemi e sua família. Deus persegue a Mari e a sua família. Deus persegue o irmão Batista. Deus persegue muito mais voraz que um cão, porque o cão não tem totalmente fidelidade. O cão não pode ser fiel até o fim. Ele pode. O que eu estou dizendo para os irmãos é: o Senhor conhece e persegue os seus. Olhe para a sua bondade, para a sua fidelidade. E aqui eu quero falar para você que tem tropeçado repetidas vezes no mesmo pecado. Não pare de lutar. Mateus, eu não consigo vencer esse pecado, está me atormentando já tem anos. Não pare de lutar. O Senhor persegue o seu rebanho mais do que um cão pastor. Mateus, eu não consigo firmar na membresia da igreja. Não pare. O Senhor está te perseguindo. Mateus, os meus problemas no casamento não acabam. Não pare. O cão pastor vai te apacentar. Mateus, os problemas financeiros não acabam. Não pare, mesmo ao vale de sombra da morte. O cão pastor vai te apacentar. Mateus, por que ele me persegue assim? Porque ele é bom. Sua bondade e sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha.
Enquanto houver fôlego no seu pulmão, não pare. Ele te persegue, porque Ele é bom, e Ele te ama. Mateus, o que eu devo fazer por tamanho a bondade? O salmista termina: voltarei à casa do Senhor, enquanto eu... Se o Senhor tem te perseguido todos os dias da sua vida, volte com louvor junto com o seu povo todos os dias da sua vida. Se o Senhor tem te amado com amor furioso, com amor leal, se a bondade do Senhor tem te perseguido dia e noite, noite e dia, volte diante dele com júbilos, canto de alegria, chame tamboris, flautas, harpas, chame o André e todo o time de louvor e volte a louvar com alegria. Ele te persegue com amor furioso, ele é mais zeloso do que qualquer cão, ele é o pastor fiel, ele é aquele quem podemos dizer: tu estás comigo e a tua mão me consola. Nós precisamos voltar à sombra do Onipotente. Nós precisamos descansar. Debaixo das suas asas é um lugar seguro. Nós precisamos voltar com lágrimas de paixão, com o coração incendiado. Os jovens precisam dizer: quero amar a Deus como Ele, quero ser fiel como ela, eu quero um casamento do reino. Eu quero a presença dia e noite, noite e dia. Eu quero o vale da sombra da morte, mas eu quero ele com o Senhor. Não passarei pelo vale como ímpio. Esse salmo nos lembra com regozijo que o culto é uma cantata de glória e honra. Ele está com o seu povo, ele está com a igreja, ele está com os santos, ele nos persegue em bondade. Receba a bondade e a fidelidade do Senhor enquanto você viver. Deposite sua confiança nessa bondade, nesse amor extravagante, nessa graça generosa. Termino com a parábola do filho pródigo. Sabe qual é o grande ponto da parábola do filho pródigo? Não é que o filho gasta tudo e volta duro. Bem abriu nossos olhos o falecido Tim Keller. O grande ponto da parábola do filho pródigo é que Deus sempre está gastando para ter seus filhos de volta. Deus sempre está investindo para que a gente volte para o seu amor. Na interpretação do Tim Keller, Deus é um Deus pródigo. Por quê? Porque Ele sempre gasta para que tenha a nossa presença diante dEle. Eu sei que um herege falou que você é o ponto fraco de Deus. Deixa eu consertar essa bobagem. Você não é um ponto fraco de Deus. Na verdade, você recebeu amor extravagante por amor do próprio nome dEle. Ele se amou tanto que o amor transbordou sobre você. O caráter dEle é ser misericordioso. O caráter dEle é ser compassivo. E por isso, estamos alegres. Que você confie mais na bondade do Senhor. E que diante de um vale de escuridão, os seus olhos não sejam fechados, mas que você possa ver a luz de Cristo que brilha mais do que o sol, diante das suas dores e aflições. Seja confortado, consolado, porque o Senhor é o seu pastor, e Ele te consolará na sua falta. Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor, não somos o seu ponto fraco. Mas o Senhor nos ama com amor extravagante que a gente nem consegue entender, Senhor. A minha oração essa manhã, Senhor, é que o Senhor não pare de nos perseguir, que a sua bondade, que a sua fidelidade não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, até que sejamos santos, Senhor, completamente seus. Até que encontremos em Cristo a doce satisfação da vida, Senhor. Não nas nossas esposas, não nos nossos maridos, não nos nossos filhos, não na nossa conta, mas em Cristo toda a satisfação da nossa vida, Senhor. Não em pastos verdejantes, não em águas tranquilas. Ah, Senhor, que o vale de sombra de morte não nos tire a confiança do Teu Espírito.
Senhor, é com base nessas verdades insondáveis que eu peço, Senhor, traga o seu povo, enquanto vivermos, para te louvar em tua casa, Senhor. Sabemos que tu não habita em tijolo, Senhor, em paredes. Sabemos, Senhor, que esses muros não são santos, Senhor, que a plataforma que eu estou não é santa, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor habita no meio do seu povo. Senhor, traga o seu povo e habite no meio de nós, Senhor. Que estejamos confiantes, Senhor, na tua misericórdia, na tua glória. Que os meus irmãos sejam consolados, Senhor, com a realidade do poder de estar debaixo da sombra do Onipotente. Que aqueles que estão vacilantes, Senhor, que aqueles que estão fracos demais, Senhor, com os olhos quase apagados diante de tão densa escuridão, possam encontrar a luz de Cristo, Senhor, e voltar a ser seguros na tua obra gloriosa. É a minha oração e adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém.